Oi, 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 gente! Hoje nós vamos falar sobre o número de oxidação, mais conhecido como NOx, e do último balanceamento que nós vamos aprender. Nós falamos sobre o balanceamento por tentativas, lá quando a gente iniciou nossos estudos com estequiometria. Falamos pelo método algébrico, que é um alternativo, tá? Ele não é oficial, ele é alternativo. E vamos falar hoje sobre o balanceamento redox, mais conhecido como oxirredução. Então, aqui nós vamos aprender um pouco sobre redução, sobre oxidação e como nós vamos fazer para balancear uma equação por oxirredução, que é mais rebuscado, né? E vamos de número de oxidação, vamos de NOx. NOx ele é o número que mede a carga real ou aparente de uma espécie química. Então, aqui nós vamos analisar a carga de um elemento, tá? Então, vamos analisar separadamente. E depois nós vamos calcular o NOx de uma molécula, como a gente vai fazer para calcular o NOx dessa molécula. Então, primeiro de tudo, nós temos algumas regras, e sim, vocês precisam saber essas regras, precisam decorar. Sim, Química 1 é isso, gente. Química 1 é a química da gravação. Vamos lá. Primeiro, NOx de cada átomo em uma substância simples é igual a zero. Então, o NOx desses elementos aqui são todas substâncias simples. Então, o NOx deles é zero. Geralmente a gente identifica o NOx assim, ó, em cima do elemento. Então, o NOx do hidrogênio aqui é zero, o NOx do fósforo é zero. Todo mundo que é substância simples apresenta NOx igual a zero. Em um íon monoatômico, ou seja, ele é um íon e só tem ele, tá? Só tem um elemento. Mono de um átomo. O NOx sempre será igual à sua própria carga. Então, aqui, ó, ferro 3+. Qual o NOx dessa pessoa? 3+. Oxigênio 2-. Qual o NOx dessa pessoa? 2-. Hidrogênio mais. Qual o NOx dele? +1. Carbono 4+. Qual o NOx desse carbono? +4. Beleza? Então, aqui ele já vem, quando ele é um íon, ele já vem te dizendo qual é o número de oxidação que ele vai ter. Temos nossos NOxes fixos amados aqui, vocês precisam saber real, oficial, precisam saber com vontade, com verdade, tá bom? Os outros também são muito importantes, na verdade nós temos que saber de todos, né? De todos os números de oxidação que vão ser citados aqui, que eles vão servir para vocês para muitas outras coisas, além do balanceamento redox, e vai servir também para nomenclatura de moléculas orgânicas. Aí bate aquele desânimo, ai que saco, sim, gente, a vida não é um morango ao leite, né? Infelizmente, temos que saber essa parada, não nada de esquecer, de ai, deixei para lá, dei uma olhada, gravei e deixei para lá. Não, isso aqui você vai carregar, essa informação você vai levar adiante. Então, saibam, beleza? Metais alcalinos, ou seja, a família 1A tem NOx +1. Metais alcalinos terrosos, NOx +2. Isso daqui está relacionado também com aquela informação que eu dei para vocês em ligações químicas. Lembra que A vai corresponder à quantidade de elétrons que ele vai ter na última camada. Aqui, ó, 1A vai ter 1 elétron, 2A, 2 elétrons. Tá? É semelhante àquilo, tá bom? Semelhante não quer dizer igual. Então, metais alcalinos vão ter NOx +1, metais alcalinos terrosos, NOx +2. Halogênios, quem são os halogênios? São os elementos da família 7A, tem NOx -1. Prata, NOx +1. Zinco, NOx +2. Alumínio, NOx +3. Flúor, NOx -1. Hidrogênio, NOx na sua maioria, né, em grandes quantidades, né, os hidrogênios vão ter NOx +1. Mas existem momentos que eles vão ter NOx diferentes. Quando, amada?
Ó, ele vai apresentar o NOx menos 1 quando está ligado a um elemento menos eletronegativo que ele. Então, nesse caso, nesses hidretos, ou seja, eu tenho o sódio, elementos da família 1A e 2A, são menos eletronegativos que o hidrogênio. Então, aqui, ó, sódio ligado ao hidrogênio, nesse caso o hidrogênio, está atuando como um ânion, tá? Então, o NOx dele vai ser menos 1 e o NOx do sódio vai ser mais 1. Aqui, o hidrogênio ligado ao cálcio, NOx do hidrogênio aqui vai ser menos 1, NOx do cálcio vai ser mais 2. Por quê? Porque ele é da família dos alcalinos terrosos. Outra coisa, oxigênio, NOx em sua maioria, o NOx do oxigênio, na maioria das vezes, vai ser menos 2. Só que existem momentos em que o oxigênio apresenta, né, NOx menos 1, mais especificamente aqui nos peróxidos, tá? Já vi questão do concurso, quando vocês vão fazer balanceamento redox, e um dos elementos é esse aqui, ó, H2O2. Então aqui você precisa saber que o NOx do oxigênio não vai ser menos 2, vai ser menos 1, tá? Então, nos peróxidos, NOx do oxigênio é menos 1, tá? Peróxidos, quem são peróxidos? São óxidos. Mais para frente vocês vão aprender quem são os óxidos, tá? Mas eles têm essa carinha aqui, ó. H2O2, Na2O2, tá bom? Peróxidos apresentam NOx, o oxigênio apresenta o NOx menos 1. E nos superóxidos, o oxigênio vai apresentar NOx menos meio. Quem são os superóxidos? Na2, O4, CaO4. Então, o NOx dessa galera aqui vai ser menos meio, tá? Mas isso aqui é raro. Eu ainda não vi no concurso, cair em concurso não. Ainda. Pode ser que caia. Mas já vi dos peróxidos sim, principalmente para fazer balanceamento redox, tá bom? Então saibam que 99% das chances, 98, né, por cento, o NOx do oxigênio vai ser menos 2. E no caso dos peróxidos, vão apresentar NOx menos 1 e dos superóxidos menos meio. Vamos lá. Depois que a gente soube identificar o número de oxidação dos elementos, dos átomos, né, sozinhos, agora quando ele está inserido numa molécula, como é que vocês vão fazer esse cálculo? Ó, a soma dos NOxes de todos os átomos constituintes de um composto iônico ou molecular é sempre igual a zero. A soma dos NOxes de todos os átomos tem que ser iguais a zero. Então, aqui eu tenho o elemento Na4P2O7. Como é que eu vou fazer para saber o número de oxidação? Geralmente, o número de oxidação que vem faltando é do átomo central, porque nós vamos ter o átomo central envolto por átomos que nós sabemos que nós temos, que apresentam, na verdade, NOx fixo. Então, geralmente, nós vamos descobrir o NOx do átomo central. Por quê? Porque ele apresenta um NOx variável, tá bom? Nem todos os elementos têm um NOx fixo, só daqueles da tabelinha que eu mostrei para vocês. Então, como é que vocês vão fazer? Se a soma de geral tem que ser igual a zero, como é que vai ser? Nós temos 4 átomos de sódio, o NOx do sódio é mais 1, porque ele é da família 1A. Então, o sódio tem NOx fixo, então o NOx dele é mais 1. Então, 4, porque são 4 sódios, vezes mais 1. Qual o valor do NOx do fósforo? Ninguém sabe, x. Se são 2 fósforos, 2x. Qual o valor do NOx do oxigênio? Ele é um peróxido? Não. Então, o NOx dele, menos 2. São quantos átomos de oxigênio? 7. 7 vezes menos 2 dá quanto? Formou a nossa regra de 3, ó, tudo para química é regra de 3, né? Nessa casa aqui é uma equação do primeiro grau. Então, vamos lá. 4, que é o valor do sódio. 4 vezes 1 deu 4, mais 2x, lembra que é a soma de todos os NOx de todos os átomos? Então, vamos lá.
mais 2x, que eu quero descobrir, mais 14. 7 vezes menos 2, menos 14. Vai ser igual a 0. Ó, a soma dos NOx de todos os átomos é sempre igual a 0. Então, vou igualar aqui a 0. Então, 2x vai ser igual a 14 menos 4, x igual a 10 sobre 2, NOx do fósforo mais 5. Então, NOx do fósforo aqui, bonitinho, mais 5. Descobrimos o valor do NOx do fósforo. Ok, vamos lá para o nosso segundo exemplo. Ácido sulfúrico, clássico, clássico. Como é que vamos calcular o NOx dessa equação aqui? Aliás, do nosso átomo central, do nosso NOx variável aqui. NOx do hidrogênio, mais 1. NOx do oxigênio, menos 2. Então, 2 vezes mais 1. Qual o valor do NOx do enxofre? Não sabemos. X. Qual o valor do NOx do oxigênio? 4 vezes menos 2. Somando todo mundo, como é que fica? 2 mais x mais menos 8. 4 vezes 2 dá menos 8. Igual a 0. X igual a mais 6. Descobrimos o valor de NOx do nosso átomo central. Estamos indo? Estão entendendo? Vou até dar uma apagada aqui nesses traços, nessas coisas, para vocês conseguirem identificar melhor. Quem não entendeu, dá uma pausa aqui agora nesse vídeo. Tenta entender quais foram os passos adotados. Beleza? Posso continuar? Vou continuar. E quando nossa molécula apresenta esse valor aqui, ó, esse número de NOx, do nada, o que vocês fazem? Ah, eu sei que o oxigênio tem NOx fixo, beleza, eu sei que o hidrogênio tem NOx fixo, mas e o nitrogênio e o fósforo, que eu não sei? Como é que eu vou calcular? Em um íon composto, a soma algébrica dos NOx tem que ser igual à carga do íon. Então, aqui eu não igualo mais a 0, eu vou igualar a carga do íon. Tá? Se aqui fosse 2 mais, seria igual a 2 mais. Se aqui fosse 5 mais, seria igual a 5 mais. Mesmo passo anterior. NOx do nitrogênio nós já sabemos, é X. Então, se nós temos apenas um nitrogênio, 1 vezes X. Qual vai ser o NOx do hidrogênio? Nós temos 4 hidrogênio vezes NOx do hidrogênio mais 1, porque ele é da família 1A. Igual a quem? Qual é o valor do íon da nossa molécula? Mais 1. Então, X mais 4 igual a mais 1. X igual a 1 menos 4, X igual a menos 3. NOx do nitrogênio, menos 3. Pronto, acabou, lindíssimo. Agora no fósforo, nesse grupamento aqui fosfato, ele se chama fosfato. Então, NOx do fósforo, do P, né? É X, vocês não sabem. Mas nós temos 4 oxigênios. Qual o NOx do oxigênio? Menos 2. Qual o NOx da nossa molécula? Menos 3. Então, X mais 4 vezes menos 2, são 4 oxigênios, e o NOx do oxigênio é menos 2. Vai ser igual a menos 3. Não confundam, tá? Esse valorzinho aqui de cima, ele vai ser o NOx da molécula toda. Beleza? Não só do oxigênio, não confundam. Resolvendo nosso cálculo, x igual a menos 8, x menos 8 igual a menos 3, que é o NOx da nossa molécula. X vai ser igual a menos 3 mais 8, x igual a x, tá? Deixa eu apagar aqui. Repito, se você não entendeu, dá uma parada aqui, analisa o que ele quis dizer, analisa os cálculos para vocês entenderem o que aconteceu. Vamos seguir a nossa tour. Agora, nós vamos entrar na parte de balanceamento redox. Essa parte ela é super importante. Essa parte ela aliás, ela necessita de muita atenção.
Façam os exercícios de NOx, porque vocês precisam estar com valores de NOx na cabeça. Então, aprendam bem os números de NOx. Depois, os números de NOx, os números de oxidação. Depois, façam o balanceamento redox. Mas primeiro, por favor, aprendam NOx. Ok. Antes de começar o balanceamento propriamente dito, nós vamos precisar entender o conceito da oxidação e da redução. Como eu vou saber que um elemento ele reduziu? Como eu vou saber que um elemento ele oxidou? Vamos lá. A oxidação ocorre quando há perda de elétrons, ou seja, o valor do NOx aumenta. É aquela mesma coisa do cátion e do ânion, tá? Então, quando ocorre a oxidação, a perda de elétrons. Se eu perco elétrons, meu NOx aumenta. Eu tenho uma carga positiva, aumenta o valor do NOx. Se ocorre redução, há ganho de elétrons, tá? A redução acontece quando eu ganho elétrons. A gente pensa, mas redução, eu vou pensar que eles vão perder elétrons. Não, ele está ganhando, tá? A ideia é realmente ao contrário. Então, redução, eu ganho elétrons. Mas a minha carga, o valor do meu número de oxidação, ele diminui. Isso é algébrico, tá? Mas a ideia que eu quero que vocês tenham é que ele ganhou ou perdeu elétrons, tá? Se eu perco elétrons, aumenta o meu valor de NOx. Se eu ganho elétrons, diminui o meu valor de NOx. Como eu vou decorar isso, Camis? Vamos lá. Oxidar, dar elétrons. Se eu estou dando elétrons, eu estou perdendo. Beleza? Estou dando. Então, eu estou perdendo. Se ele oxidou, o meu NOx aumentou. Se ele reduziu, o meu NOx diminuiu. Reduziu, receber elétrons. Então, eu estou ganhando. Reduzir, receber. Oxidar, dar elétrons. Tá bom? Se ele oxidou, meu NOx aumentou. Se ele reduziu, o NOx diminuiu. Essa analogia, ela já me ajudou bastante. Espero que ajude vocês também, tá bom? Beleza. Como nós vamos identificar se ele oxidou ou se ele reduziu? Preste atenção aqui. Primeira coisa de tudo, vamos determinar o número de oxidação de todo mundo aqui desse elemento? Potássio, ele é da família 1A, então eu tenho NOx mais 1. O oxigênio tem NOx menos 2. Menos 2, NOx raiz aqui do oxigênio. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Se, para a gente saber o número de oxidação do nosso átomo central, nós sabemos que a soma de todo mundo tem que ser igual a zero. Se eu tenho mais 1 e eu tenho menos 8, o que falta para dar zero? Mais 7, correto? NOx do nosso manganês é mais 7. Vamos partir aqui para esse elemento do lado. O cloro, ele é um halogênio. Os halogênios têm NOx fixo quanto? Menos 1. O hidrogênio tem NOx mais 1. Mais 1 menos 1 igual a 0. Pronto, zerei minha molécula. Vamos aqui para o lado, para os produtos. Potássio, família 1A, NOx dele, mais 1. Cloro, aqui é chuchu, beleza. Cloro, NOx dele, menos 1. Menos 1 mais 1 igual a 0. O meu intuito é sempre zerar. Aqui meu cloro. Cloro,
ele é um halogênio, o NOx dele é -1, o NOx raiz dele. Só que -1 vezes 2 dá -2. Para dar zero faltam quanto, gente? Qual vai ser o NOx do manganês? +2. Exatamente. Substância simples, como é que funciona? Zero, nosso primeiro conceito. Agora aqui para o oxigênio, NOx do oxigênio, -2. NOx do hidrogênio, +1. +1 vezes 2, +2, era o que faltava para dar zero. É assim que eu quero que vocês saibam identificar o balanceamento redox. Tem que fazer assim de cabeça, porque vocês precisam de tempo, né? Vocês precisam otimizar o tempo de vocês. Então, cálculo de números de oxidação, façam assim de cabeça, tá bom? Então, pratiquem bastante NOx para estar assim bem de boa quando vocês forem fazer um cálculo de um balanceamento redox. Beleza, mas como é que eu vou saber quem oxidou e quem reduziu? Que esse é o meu intuito agora, né? Vamos olhar aqui, átomo por átomo. O potássio, ele tinha NOx -1 na parte dos reagentes. Só que quando ele virou produto, o NOx dele continuou -1. Então não aconteceu nada, ele não oxidou nem reduziu. Agora o manganês. O NOx dele, +7. Na parte dos produtos, qual é o NOx do manganês? -2. Opa, aqui eu tive uma alteração de número de oxidação. Então eu vou me unir a essa pessoa aqui. Vou ligar aqui, identificar esses dois. Oxigênio. Antes da seta, o NOx dele é -2. Nós vamos analisar sempre o NOx raiz, tá bom? O NOx raiz é aquele NOx antes de multiplicar pela quantidade, tá bom? Do número de átomos. Então, o NOx raiz dele, -2. Depois da seta, vamos achar um oxigênio aqui. Olha o NOx do oxigênio, continua sendo -2, nada aconteceu. Hidrogênio. Antes da seta, NOx +1. Depois da seta, qual é o NOx raiz dele? Aqui, ó. Desculpa, -1 não, +1. Aconteceu alguma coisa? Não. Clororo. NOx do cloro. -1 antes da seta. E depois da seta? 0. Opa! Então, aqui eu tive uma alteração. Então, eu vou unir essas duas pessoas aqui. Então, acabamos de analisar todos os átomos. Agora, o que acontece? Olha o NOx do manganês. De +7 ele foi para +2. O NOx aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Se o NOx diminuiu, o que acontece? Ele reduziu. Então, houve uma redução aqui. Agora, vamos olhar para o nosso cloro. De -1 foi para 0. O NOx, o que aconteceu aqui? Ele aumentou. Se o NOx aumentou, ele oxidou. Então, houve uma oxidação aqui. Sacaram a ideia? Agora, nós vamos fazer o balanceamento redox, o passo a passo, tá bom? Então, fiquem atentos nesse momento. Vai lá, bebe uma água, pausa, volta. É um vídeo grande, então eu preciso que vocês estejam atentos durante todo o vídeo, tá bom? Vou começar. Primeiro passo, determinar o número de NOx de todos os átomos. Como nós fizemos anteriormente, para saber quem oxidou e quem reduziu. Vamos lá. Sódio, família 1A, NOx +1. Bromo, falta quanto? Isso aqui é +1, bromo tem que ser -1. Então, não preciso nem pensar, tem que dar 0. Sei do manganês? Não, ele é NOx variável. Nunca nem ouvi falar, mas eu sei do oxigênio. NOx do oxigênio, -2. -2 vezes 2, -4. Para dar 0, faltam quanto? +4. NOx do manganês, +4.
Vamos partir aqui para o ácido sulfúrico. Nóxido de hidrogênio mais 1 vezes 2 mais 2. Nóxido de oxigênio menos 2 vezes 4 dá menos 8. Se eu tenho menos 8, eu tenho mais 2, falta quanto para dar zero? Vai ser o valor de nóxido do enxofre do átomo central. Mais 6. Agora vamos para os produtos. Olha só, amados. Eu descobri o valor do manganês aqui, mas ele pode mudar. Eu não sei o valor do manganês, ele não é um átomo, ele não apresenta NOx fixo, mas o oxigênio sim. Olha essa espécie aqui, ó, SO4. SO4. Ela não está se repetindo? Então, eu posso repetir o meu número de oxidação. Então, aqui vai ser menos 8. Opa. O enxofre vai ser mais 6. O que falta agora? O valor do manganês, que vai ser mais 2. Tá? Vocês podem se repetir quando a espécie vem assim, ó, juntinha, tá? Aí eles vão ser iguais. Beleza? Deixa eu botar o NOx raiz aqui do oxigênio pra gente não esquecer dele. Bromo, substância simples. Tá sozinho, tadinho. 0 para ele. Hidrogênio, mais 1. Mais 1 vezes 2. Mais 2. Vai dar 0, falta 4. Nóxido de oxigênio, que nós já conhecemos, menos 2. Por fim, sódio. Qual a família do sódio, amados? Mais 1. Mais 1, isso mesmo, vocês arrasaram. Mais 1 vezes 2. Mais 2. Agora, enxofre. SO4, olha essa pessoa aqui de novo. Até sabemos. Mais 6. Oxigênio, menos 8. Vou botar aqui o NOx raiz aqui do oxigênio para a gente não esquecer. Determinamos o número de NOx de todo mundo? Maneiro. Vamos botar aqui bonitinho para vocês entenderem. Por que eu deixei em vermelho aqui? Para vocês lembrarem que nós temos que manter os NOx raízes, tá? Que esse aqui foi o NOx calculado, tá? Foi o NOx multiplicado pela quantidade do átomo. Então, menos 2 vezes 2, menos 4. Mais 1 vezes 2, mais 2. E assim por diante. Foi só para vocês não esquecerem desse detalhe, tá bom? Depois que eu determinei NOx de todo mundo, agora eu vou identificar quem oxidou e quem reduziu. Vou identificar a variação. Então, meu segundo passo é identificar quem variou o NOx. Vamos olhar aqui bonitinho. Deixa eu trocar de cor. Vamos começar pelo sódio. Sódio tinha NOx mais 1, continua sendo mais 1. Lembre-se que o que conta é o NOx raiz, hein? Então, sódio não aconteceu nada. Vamos olhar para o bromo. O bromo tinha NOx menos 1 e ele foi para 0. Opa, houve alteração aqui. Vamos para o manganês. NOx mais 4. Depois da seta, o NOx dele foi para mais 2. Então, mais um indício de mudança aqui. Oxigênio, NOx menos 2 antes da seta. Oxigênio depois da seta, menos 2, menos 2, menos 2. Nada mudou. Hidrogênio, mais 1 depois da seta, mais 1, nada mudou. Enxofre, mais 6, se manteve como mais 6 a vida toda. E o oxigênio, menos 2, outro segundo oxigênio. Aqui também nada aconteceu, continuou sendo menos 2 em todas as espécies. Então, vamos identificar quem foi que variou o número de oxidação. Destaquei quem é que variou. Bromo, que foi de menos 1 para 0, e o manganês, que foi de mais 4 para mais 2. Tá, depois que eu identifiquei quem variou o NOx, o que eu tenho que fazer?
Identificar quem oxidou e quem reduziu. Terceiro passo, identificar quem oxidou e quem reduziu. Identifiquei minha variação, liguei um ao outro. Se o NOx diminuiu, o que aconteceu? Reduziu. Então, houve uma redução. Do bromo, foi de -1 para 0. O NOx, ele aumentou, então ele oxidou. Legal, identifiquei quem reduziu, quem oxidou. Qual o próximo passo, Cami? Calcular a variação de NOx. Ou seja, o meu delta. Como é que eu calculo isso? Agora aqui, vamos olhar, é separado, tá bom? Delta da redução, como é que vai ficar? De 4, ele foi para 2. Então, 4 menos 2 igual a 2. Essa é a minha variação, meu delta. Agora, meu delta de oxidação. Qual é o maior número? 0. Então, 0 menos 1 vai ser igual a 1. Aqui, eu não mantenho as cargas, elas estão em módulo, tá bom? Então, elas têm que ser sempre positivas. Isso aqui é algo algébrico. Então, determinei minha variação de NOx. Então, aqui, como é que eu leio isso? Como é que eu vou ler? Quer dizer que ele recebeu 2 elétrons. Então, o manganês recebeu 2 elétrons. E o bromo, ele perdeu 1 elétron. É assim que vocês vão ler, tá bom? Então, aqui o manganês recebeu 2 e o bromo perdeu 2. Quinto passo, eu falo terceiro, ó, estava lá atrás. Quinto passo, calcular o número de elétrons envolvidos. Como é que eu calculo isso? Vou montar uma tabelinha aqui. Com quem reduziu, que foi o manganês, quem oxidou, que foi o bromo. Delta 2, descobrimos aqui, de cada um deles. X, quem vai ser o X? Maior número de átomos. Vamos olhar para o manganês e para o outro manganês. Tem a mesma quantidade de átomos. Os dois têm um manganês só. Então, é 1. Não tem diferença. Só que olhando para o bromo, aqui tem um bromo só. E aqui tem 2. Então, quem ganha, né, é o 2. Ele tem maior atomicidade. Quem tem maior atomicidade, vem aqui para a tabela. Qual é a atomicidade de quanto? De 2. Qual vai ser o valor de N? N vai ser igual a delta vezes o X. Delta vezes o elemento de maior atomicidade. Então, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. Beleza. Cheguei ao meu quinto passo. Respirei. Agora, o que eu tenho que fazer? Se eu puder simplificar, eu vou simplificar. Dá para simplificar esses valores aqui? Dá para eu cortar o 2, ele vai virar 1. É isso que eu fiz. Simplifiquei. Depois que eu simplifiquei, né? Depois que eu calculei meu N e tal, o que eu vou fazer? Inverter os resultados. Simplifiquei, tá? Ficou 1 para cada lado. Agora eu vou inverter. Por exemplo, aqui não faz diferença nenhuma. Mas se esse valor aqui fosse 3 e esse daqui fosse 5. Estou supondo, tá, gente? Estou supondo. É um valor aleatório, fictício. Se tivessem valores diferentes, o 3 ia para o bromo e o 5 ia para o manganês, tá? Esses valores, eles invertem, tudo bem? Agora deixa eu apagar minha suposição. Aqui. Inverti os valores? Inverti. Agora, eu coloco na frente dos nossos elementos. Acabou o balanceamento, amada? Então, não. Mas, peguei esses valores e inverti. Coloquei na frente desses elementos. Por que eu botei na frente justamente desse daqui e não dos outros? Eu vou escolher o lado que
tem o elemento que apresentou maior atomicidade, entendeu? Se ambos tivessem a mesma atomicidade, podia ser qualquer um dos lados. Mas quando você tem o elemento de maior atomicidade nos produtos, você começa a dar os valores para os produtos. Se você tivesse o elemento de maior atomicidade nos reagentes, você daria os valores nos reagentes. Mas se eles fossem iguais, não tivessem atomicidades diferentes, eu ia escolher o lado que mais me convém, tá? Isso é particular, isso depende de muitos exercícios, cada um tem o seu gosto, né? Nesse caso. Então, vocês precisam praticar, 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 praticar. A prática é tudo na nossa vida. Qual é o meu sétimo passo? Balanceamento por tentativas. Tadã! Depois daquilo tudo, vocês vão colocar os valores que vocês inverteram aqui, né, na frente de cada um dos átomos. Depois disso, vocês vão identificar o balanceamento por tentativas mesmo. Normal, normal, como vocês já estão acostumados. Vocês vão olhar aqui, sódio tem 2 nos produtos. Do outro lado só tinha um só, então o que eu faço? Coloco 2 na frente. Vamos olhar para o bromo. Agora tem dois bromos nos reagentes. E aqui tem o quê? Tem 2 nos produtos, balanceado. Manganês, 1 e 1. Hidrogênio, 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2, 4 hidrogênios, balanceados. Agora, oxigênio, 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. Ai, Deus! Ó, 4 mais 4, 8. Mais 2, 10. Balanceada a nossa equação. Agora sim, agora acabou. O que a sua questão pode te perguntar? O que sua prova, né? Seus exercícios podem te perguntar. Quem é o agente oxidante? O agente oxidante é a molécula que sofre a redução, beleza? Quem é o agente redutor? É a molécula que sofre oxidação, tá? Então, já saibam aí identificar, só você ir lá na sua tabelinha e ver quem é que oxidou, quem reduziu. Esses serão seus agentes oxidantes ou seus agentes redutores. Acabou! Pronto, balanceadinha, bonitinha. Nossos 7 passos chegaram ao fim. Façam devagarzinho, gente. Vai demorar, assim, você vai fazer bem devagar no início. Depois você vai pegando a prática e vai que vai, tá? Tá, façam isso daí. Façam isso daí. Dá uma pausa agora e vão fazendo. Vão olhando lá os passos anteriores, o que você anotou, vai fazendo devagar. Vai fazendo. E qual é o balanceamento dessa equação aqui? Esse é o gabarito, tá bom? Depois vocês venham me dizer se vocês chegaram ao gabarito ou não. Vamos ter um segundo vídeo de balanceamento redox. Agora, casos especiais, tá bom? Pra galera aí, SpaceX, CNE, UERJ, tá bom? Então, vamos ter um segundo vídeo dos casos especiais, das coisas que podem surgir aí com esse balanceamento redox. Mas eu preciso que agora vocês pratiquem o balanceamento normal. Façam os exercícios que vocês já têm e eu posso mandar uma listinha aí para vocês exercitarem. Beijo, gente. Fui. Foi que fui.